Certo? Estamos iniciando a nossa aula agora, tá? Gente, vocês viram lá a mensagem da diretora, né? Que dia 21, não, dia 17 inicia as avaliações do período, não é isso? Aí eu ainda vou ver com ela essa questão, como é que está sendo feito, se é um dia só de avaliação em recuperação paralela, eu vou ver isso aí, tá bom? Mas pelo que eu entendi, vai ser um dia específico para a nossa prova, dentro das duas aulas que nós temos na semana, e aí eu vou escolher, tá? Um horário para a gente ter essa prova. Prova simples, vou colocar no Google formulário mesmo, tá? Para fazer, provinha de 10 questões, múltipla escolha. Vou dar o tempo lá, vou disponibilizar o link para vocês, certo? E aí vocês vão fazer lá e simples, tranquilo, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. A outra nota de vocês, porque vocês precisam ter no mínimo 2 notas, né? Lá pela plataforma, tá bom? Aquelas atividades que eu estou enviando para fazer. Ah, professor, o prazo já acabou. Posso fazer? Pode fazer. Claro que você entregando atrasado é diferente de quem fez no horário, tá bom? Mas eu entendo, por exemplo, tem aluno que não conseguiu abrir a plataforma porque a internet estava ruim, estava sem internet, sem energia e outras coisas mais. Mas fica disponível, você pode fazer depois, tá certo? Se eu não me engano, parece que tem, na turma de vocês tem 4 atividades, sendo que uma foi para o primeiro período, né? Então, a gente tem pelo menos aí umas... E a outra foi de teste. Então, a gente tem pelo menos umas 2 atividades, e eu vou passar pelo menos mais outras 2. E aí a gente vai tirar o rendimento de vocês, tá bom? A nota do rendimento de vocês. Eu já fechei as notas de vocês lá no sistema, no CRAEP. Eu acho que vocês conseguem ter acesso por lá, tá bom? Não ficou ninguém de nota baixa, mas a maioria não fez, tá bom? O teste lá do primeiro período. Contudo, eu não coloquei nota baixa, tá? Quem fez tem uma notinha melhorzinha, tá bom? Eu vi que tem muita gente que entrou lá, mas não fez nada. Tem muita gente que entrou e fez pela metade, tá bom? Então, isso tudo eu tenho acesso, certo? E aí a nota de vocês vai sendo graduada conforme o que vocês estão fazendo lá, ok? Ainda tem alguém que tem problema com acesso, gente, assim, tipo, não estou conseguindo entender essa plataforma, porque assim, se não tiver problema de internet, né, e eu vejo também que alguns de vocês têm problema com o acesso. Eu não sei se é porque alguns não utilizam o e-mail de aluno, porque é muito simples. Se você tem um e-mail de aluno, vai pelo Google Sala de Aula, que já vai direto, você está matriculado, entendeu? Na turma. Vai direto, não precisa cadastrar, não precisa nada. Você já vai direto para a plataforma, certo? Agora tem gente que fica colocando e-mail e senha lá na plataforma que não tem nada a ver. Porque se você não cadastrou lá, não tem como você colocar uma senha lá que você não cadastrou, certo? Então, seu acesso é direto, porque eu, como professor, já cadastrei você lá. E você está cadastrado pelo seu e-mail de aluno, certo? Então, às vezes, alguns alunos não estão conseguindo entrar porque estão tentando com outro e-mail. Consegue, só que eu não vou ter como te avaliar se você fez ou não pelo Google Sala de Aula. Outra coisa. Professor, vê se eu já enviei. Gente, na plataforma da Seneca, não tem esse negócio de enviar. Quando você termina lá, aparece concluído. Pronto. Se você concluiu, para mim já deu. Se você não concluiu, para mim aparece que está incompleto, tá? Se você está fazendo, aparece para mim que está em progresso. E aí, como é que eu faço, professor? Lá no Google Sala de Aula, vai lá e marca como que já fez, está concluído. Pronto, só isso, certo? Toda atividade que eu passar para vocês
pela plataforma Seneca, eu vou enviar primeiro pelo Google Sala de Aula. Então, mesmo que eu envie o link direto para vocês pelo WhatsApp, lá na plataforma Google Sala de Aula, vocês vão ter acesso por lá, certo? Ok, então essas eram, acho que acredito, algumas dúvidas que eu vi, que alguns alunos tiveram, não sei se foi algum aqui da turma de vocês, mas aí eu já estou tirando essa dúvida para todos, tá bom? Pois bem, basicamente, gente, o que a gente vai ver para a nossa prova é essa parte aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Eu vi que o Google Meet para mim atualizou agora aqui, está no layout mais bem legal, né? Depois eu vou ver algumas funcionalidades dele aqui. Ok. Aqui eu estou na plataforma, vocês conseguem ver a plataforma aí, gente? Sim. Eu já estou logado na plataforma, vocês estão vendo aí a plataforma? Sim, professor. Ok. Então, nessa parte aqui, do lado esquerdo, tem um menu. Nós vamos ver, basicamente, essa primeira parte de química orgânica. Eu estou falando, nós vamos ver essa questão da prova, tá bom, gente? Que vai cair na prova de vocês, certo? Então, para vocês estudar, como é que eu vou estudar para a prova? É só vocês virem aqui de novo, vocês têm acesso à plataforma Seneca. Vem e faça quantas vezes vocês quiserem, certo? Essas tarefas aqui. Façam, tem conteúdo, tem questões, certo? Eu posso pegar questões da plataforma e colocar lá. A gente já viu introdução à química orgânica, história da química orgânica, átomo de carbono e compostos orgânicos, classificação de carbono na cadeia, eu acho que eu falei na última aula com vocês, não é isso? Nós vimos a classificação do carbono na cadeia, e hoje a gente vai ver a classificação dos aromáticos, certo? Eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero ver até séries orgânicas, né, para a prova. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai ver se consegue fazer pelo menos esses 2 hoje, tá? E aí faz esses 2 hoje, esses outros 2 aqui na semana que vem, e aí a gente fecha para esses outros 3 para nossa prova do período, certo? Então vamos lá. Bem, na aula passada vocês viram, nós vimos que as cadeias aromáticas, os aromáticos, eles têm um anel benzênico, né? Esse anel benzênico, ele é uma cadeia de carbono, vocês estão vendo aqui, é uma cadeia de carbono, certo? Onde nós temos uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples. Dupla o quê, professor? Dupla valência. Vocês lembram que o carbono ele é tetravalente. O que quer dizer isso? Tetravalente é que ele pode se ligar a outros 4 elementos, tá bom? Através desses tracinhos aqui que a gente chama de valência. Nesse caso aqui, ó, esse carbono, tá? Esse carbono, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque ele se liga a 3 outros, ó, a 2 outros carbonos, na verdade, viu? Aqui, ó, a esse carbono por uma dupla ligação, a esse por uma simples e a esse hidrogênio por uma simples. Aqui eu tenho 4 valências. Então, os aromáticos, eles são assim, essa é uma fórmula estrutural, tá? A gente viu fórmula molecular e fórmula estrutural, tá? Tudo isso vocês podem estar revisando na aula passada, que a gente falou lá de classificação do carbono na cadeia, certo? Tem essa representação aqui também dos anéis aromáticos, tá? Os anéis benzênicos ou dos aromáticos. E aqui também é a mesma coisa. Então, isso aqui, tudo é a mesma coisa. A gente chama de cadeias mononuclear, tá? Ou seja, tem apenas um anel benzênico.
Se eu só tenho um anel, mono. Mono vem de um, mononuclear, um núcleo, certo? E aí nós temos as cadeias polinucleares, tá? Que apresentam mais de um anel benzênico. E elas são subdivididas em nucleares condensados, todos juntos. Aqui como essa imagem 1. Tá? Os anéis são juntinhos, tá? Não há separação entre eles. E nós temos polinucleares isolados, que tem, ó, tem esse anel com esse anel ligado aqui, certo? Com esse vácuo no meio aqui, tá bom? Então, se estão separados, é isolado. Se estão juntos, é condensados. Quantos anéis benzênicos existem em uma cadeia mononuclear? Ó, quantos anéis? A gente já viu. E se é mono, nós temos um anel. Ok? Quais os tipos de núcleo que podemos encontrar em cadeias aromáticas polinucleadas? Vamos lá. Núcleo, aí colocou o izinho aqui que é para facilitar a vida de vocês. Respondam aí. Núcleo o quê? Observe que aqui está perguntando cadeias aromáticas polinucleadas. São subdivididas em duas. Nós temos os núcleos e o quê? Vamos lá, gente. Vocês voltaram a dormir? Tem muita gente aqui, 13 pessoas. Alguém acordado? Mas não tô lembrando também, não. Não tá lembrando bem? Aquela velha história, né? Quem não sabe, pesca. Ó, sobe um pouquinho aqui, o que é que nós temos? Polinucleares, núcleo isolados e polinucleares, núcleos condensados. Certo? Então, vamos lá. Núcleos, o 1 aqui é o quê? Isolado. Isolado. E o 2 é o quê? Condensado. Condensado. Muito bom. Isolados é quando estão separados os anéis, né? E condensado é quando os anéis estão juntos. Bom trabalho. Vamos fazer algo um pouco mais complicado agora. Vamos lá. Como isso aqui é difícil, está considerado difícil, tá? Mas não é porque vocês já entenderam. Como são classificadas como próximas como são classificadas? Aqui eu acho que ele colocou esse pronome aqui errado, tá? Pronome não, aqui é uma não sei nem como ele se encaixa aqui sintaxicamente. Mas acho que seria como são classificadas as próximas cadeias polinucleadas. Né? Vamos lá. Essa daqui é o quê? O núcleo é o quê? Isolado. Isolado. Muito bem. E essa aqui que está juntinha é o quê? Condensado. Condensado. Muito bem. Esse, por si na prova, é bom demais, né? Ô, professor, seu som tá dando eco. Tá dando eco, né? Sim. Deixa eu ver aqui. É porque eu acho que ficou alguma aí com o microfone ligado. Isso. Tá melhor agora? Agora sim. Voltou ao normal. Vocês façam assim, quando eu perguntar, vocês podem ligar e falar e depois desliga, porque senão fica dando esse eco, tá bom? Então vamos lá. Agora falando de química orgânica. Química orgânica a gente já viu que é aquela química que tem carbono, né? Tudo que tem carbono a gente chama de química orgânica. Aí nós vamos falar de elementos organógenos, né? Os elementos organógenos são elementos que formam as funções orgânicas, que é o nosso objeto de estudo principal do terceiro ano, as funções orgânicas. Provavelmente a gente só vai conseguir ver
no segundo semestre, tá bom? Mas a gente já vai iniciando agora, tá? A química orgânica são compostos orgânicos normalmente formados por 3 átomos, que a gente chama de chon: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Porém, também existem compostos orgânicos que apresentam enxofre, potássio, cloro, iodo e bromo, tá? Em biologia, eu digo que os componentes, os elementos que formam a matéria orgânica são chomps, né? Basicamente, esses 4 mais esses 2 aqui. Tudo que existe na matéria viva, matéria orgânica, você vai encontrar esses elementos, tá bom? Por isso que a gente chama a química orgânica como a química dos seres vivos, tá bom? Mas, recentemente, cientistas conseguiram sintetizar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, então eles deram um novo conceito. Agora, química orgânica é aquela química que tem carbono. Tá? Portanto, todos esses elementos podem ser considerados organógenos, tá? São elementos organológicos, esses daqui, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, potássio, cloro, iodo. Esse BR, não sei se é bário ou se é bromo. Depois eu vou dar uma olhada, não estou lembrado. Aí tem a ligação de carbono, né? Apesar do grande número de compostos inorgânicos existentes, as substâncias orgânicas são ainda mais numerosas, né? O número de ligações possíveis do carbono, que são 4, e sua propriedade em formar cadeias, permite que os compostos orgânicos sejam extremamente diversos. Aqui a gente está revendo, né? Esse símbolozão grande aqui, tá? Isso aqui é a forma como aparece na tabela periódica, a representação do elemento, onde eu tenho um símbolo representado por uma letra maiúscula, ou uma maiúscula e uma minúscula, em alguns casos. Eu tenho essa parte de cima, que representa o quê, gente? Quem lembra? Essa parte de cima aqui... É a massa. É a massa, muito bem, muito bem. E essa parte de baixo aqui é o quê? Número atômico. Número atômico, excelente, isso aí. O número atômico representa também o número de prótons do elemento, que também é o mesmo número de elétrons, quando o átomo está neutro. Nós vimos que nem sempre ele está neutro, né? Porque nós temos os íons. Os íons são quando os elementos, os átomos, eles doam ou recebem elétrons. Se eles recebem elétrons, eles são chamados de ânion, porque ficam carregados negativamente. Se eles doam elétrons, eles ficam com mais prótons, ficam carregados positivamente, nós chamamos de cátion. A gente viu lá na classificação, tá bom? Tudo isso vocês vão revisitando a página e olhando novamente que vocês vão aprendendo, tá certo? Todas as substâncias orgânicas apresentam carbono em sua constituição, mas nem todo composto de carbono é de natureza orgânica. Isso é importante saber, tá bom? Que toda substância orgânica apresenta carbono, só que nem tudo que tem carbono é de natureza orgânica, tá? Lembre-se dessa informação importante. Vamos lá. Clique e aperte a barra de espaço para saber mais. Todas as substâncias orgânicas apresentam carbono em sua constituição, mas nem todos os compostos de carbono de natureza orgânica. É só reforçando aí o que ele já falou acima, né? Aí tem elementos, aí um espaçozinho, são aqueles que podem estar presentes em compostos orgânicos. Que palavrinha eu coloco aqui? Elementos o quê? Aqui, ó, tem aqui em cima. Organógenos, tá? São elementos que estão presentes em compostos orgânicos. Ok? Elementos organógenos. Vocês lembram quais são os elementos organológicos que a gente viu lá? Carbono, hidrogênio, né? Depois vocês dão uma voltinha lá para ver. Nomeie os elementos organógenos cujo nome iniciam com as letras F, B e I. O F é flúor,
Esse B aqui, eu vou chutar, que eu não lembro se é bromo ou é bário, mas eu acho que é bromo. Isso. E o 3 aqui, se eu já tenho fluo e bromo, o 3 do I é o iodo. Ok? Aqui, nomeia os compostos organógenos que iniciam com C. Vamos lá, com C é qual, gente? Carbono. Carbono, muito bem. O H, Hidrogênio. hidrogênio. Ok. A galera acordou agora. O O é o quê? Oxigênio. Oxigênio, muito bom. E o N? Nitrogênio. Isso, legal. Então é isso, encerramos aqui a classificação dos aromáticos. Tem alguma dúvida, gente? Não. A gente viu que é mono e polinucleares, né? Mononuclear quando tem um anel, polinuclear quando tem mais de um anel. E os polinucleares podem ser isolados ou condensados. Condensado quando estão juntos, os anéis isolados quando estão separados. Basicamente é isso. Aí vimos os elementos organógenos, né? Que compõem a matéria orgânica, a matéria dos seres vivos. Como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, iodo, bromo, e aí vai, tá? Ok, então é isso. Vamos para as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Tá? Temperatura e ebulição. 3 fatores podem interferir na temperatura de ebulição. Na verdade, a temperatura de ebulição dos compostos orgânicos. Polaridade, tipo de interação intermolecular, dimensão da molécula. Vocês conseguem conceituar o que é temperatura, gente? O que é temperatura? Pergunta difícil, logo cedo, né? Ah, professor, temperatura é calor. Geralmente os alunos falam assim, né? É a medida de Tem nada a ver. de agitação entre moléculas. Bom, muito bom. Grau de agitação das moléculas, exatamente. Quando Professor, estamos... Oi, a minha internet está caindo. Eu vou sair aqui e vou tentar entrar de novo, viu? tudo bem, não tem problema não. A aula vai ficar gravada, e aí depois eu posso disponibilizar também para vocês, tá bom? Lembrando que, a respeito da chamada, eu já falei para vocês, né? Está gravado aqui, quem está participando da aula, né? Nós temos 14 alunos, certo? Aqui dá para me ver quem estão participando. Aparece normal para mim, tá? E aí, se for preciso, a gente coloca por aqui, certo? A presença de vocês. Mas, claro, o aluno vai estar disponível, se ele quiser ver depois. Ah, não pude participar da aula, mas eu queria ver. Estou gravando para isso mesmo, tá bom? Para que o aluno possa ter acesso depois à aula, certo? Pois bem, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Se está muito agitada, a temperatura aumenta. Se está menos agitada, a temperatura diminui. Lembrando que as moléculas nunca param, né? A gente chama de zero absoluto na escala Kelvin, menos 273 graus Celsius, mas mesmo assim elas não estão totalmente paradas. Então, os átomos, eles nunca param, as moléculas nunca param de se agitar, certo? A ebulição é o quê? É quando a temperatura aumenta, o grau de agitação aumenta, a tal ponto que as moléculas elas começam a se quebrar, né? Por isso é que há uma extravagância, digamos assim, né? Por exemplo, quando a água, exemplo da água, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius.
Entrar em ebulição, popularmente, a gente diz que está fervendo, né? Começa a borbulhar. A água, ela passa de um estado físico, que é líquido, começa a passar para um outro estado físico, que é gasoso, ok? Lembraram aí, né, gente? Química básica. Então, vamos lá. Interação intermolecular e polaridade. Os dois fatores estão interligados, pois a polaridade da molécula determina o tipo de interação intermolecular. Por exemplo, os hidrocarbonetos são constituídos somente por hidrogênio e carbono. Então, quase não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos, tornando a molécula apolar, ou seja, que não se mistura com o outro. Tá? Moléculas apolares se relacionam com outras moléculas pela interação mais fraca, o dipolo induzido. Moléculas polares interagem por dipolo permanente ou por ligações de hidrogênio. Moléculas polares têm uma facilidade maior de se ligar a outras. A temperatura de ebulição, aí o exemplo da água que eu mostrei para vocês, né? Fervendo e se transformando em vapor. Temperatura de ebulição é a energia exigida para quebrar as ligações e a interação entre as moléculas. Logo, está relacionada à força de interação intermoleculares. Por serem mais fracas, as interações de dipolo induzido necessitam de uma temperatura menor para serem quebradas. As ligações de hidrogênio são as mais fortes e necessitam de mais energia. As interações de dipolo permanentes estão no meio termo entre as outras duas. Então, existem esses três tipos de interação: a dipolo induzido, a dipolo permanente e as ligações de hidrogênio, tá? Ok. A de hidrogênio no extremo, que é mais forte, necessita de mais energia. A de dipolo induzido, menos forte, está no outro polo e precisam de menos energia ou temperatura menor para serem quebradas. E as de dipolo permanente estão entre as duas, no meio termo. Aí nós vamos falar um pouco do dipolo induzido. Dessa maneira, moléculas que interagem por dipolo induzido têm menor temperatura de ebulição que as que estão interagindo por dipolo permanente. As que interagem através de ligações de hidrogênio têm a maior temperatura de ebulição. Tem um exemplo, por exemplo, o etano, né? A gente vai ver depois essas ligações. Aqui, uma ligação simples, né? Ligando a dois carbonos aqui. Isso aqui é um etano, tá? Uma ligação simples entre dois carbonos. Um hidrocarboneto e um etanol, tá aqui. Um álcool apresentam mutuamente as temperaturas de ebulição. Menos 88,4 graus Celsius e 78,5 graus Celsius, tá? Aqui dando um exemplo desses de dipolo induzido, tá? Tamanho da molécula. Quanto maior a dimensão da molécula, maior a temperatura de ebulição da substância. Isso ocorre porque quanto maior a superfície de contato entre as moléculas, maior o número de interações intermoleculares entre elas. Portanto, é essencial uma temperatura maior para quebrá-las. Entretanto, quanto maior a quantia de ramificação na estrutura do composto, menor será a temperatura de ebulição, porque as ramificações reduzem a superfície de contato entre as moléculas. Lá em biologia, a gente estuda os compostos orgânicos e aí a gente começa a estudar pelos carboidratos. Os carboidratos a gente tem, começa pelos monossacarídeos, né, que é um açúcar. Aí tem a glicose, que é o mais simples, C6H12O6, tá, que é uma molécula simples, pequena, tá? Aí a gente vai dos monossacarídeos aos polissacarídeos. Os polissacarídeos são inúmeras cadeias monossacarídicas juntas, né? E aí são moléculas maiores, bem maiores, tá? Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando aqui, de moléculas pequenas e de moléculas grandes. A glicose é uma molécula pequena, enquanto que o amido, por exemplo, amido de milho, essa massa para cuscuz é amido de milho, né?
É polissacarídeo, a gente chama de polissacarídeo. São moléculas grandes que precisam de mais temperatura para serem quebradas. Tá? Qual desse tipo de ligação existe uma temperatura maior para ser quebrada? Quem lembra? Dipolo induzido, permanente ou de hidrogênio? Hidrogênio. Muito bom, estou gostando de ver. 3 fatores que interferem na temperatura de ebulição dos compostos orgânicos. Lembram lá dos 3 fatores, quais são eles? Aqui tem o tipo de interação intermolecular, já colocou, e tem esses 2. Ah, professor, não lembro, volta aqui. Os tipos que interferem, né? Lá no início. Interação molecular e polaridade, são 2, né? E a temperatura, vamos lá. A polaridade, o primeiro, não é isso? Esse aqui é o quê? O 2 é o quê, gente? Quem lembra? A polaridade, a interação intermolecular e a interação intermolecular, polaridade e a temperatura, não é isso? Vamos ver aqui. Ah, não, mas que interfere na temperatura é o tamanho da molécula? Não, deixa eu ver aqui. Tamanho da molécula. É isso mesmo. Mas aqui tá A, né? Pode ser a quebra, né? Seria estranho. A polaridade, a interação intermolecular. Mas são os 3 é tamanho, né? Também, deixa eu ver uma outra palavra para tamanho. A superfície. Não sei, será se é superfície? Não. Enfim, deixa eu colocar aqui para a gente ver. A dimensão, cara, é foda mesmo, bicho. Português é foda. Tamanho, superfície, dimensão, tudo são sinônimos, né? Mas você tem que pegar a palavra exata que ele quer aqui. Vamos lá. Mas vocês entenderam, né? Que é o tamanho da molécula, né? Dimensão é tamanho também. Ok? Selecione as afirmativas corretas em relação à temperatura de ebulição. O que está correto aqui? Essa primeira, vamos analisar. Diretamente proporcional à quantidade de ramificação da molécula. Vocês acham que é diretamente proporcional? Quanto maior a ramificação, maior é a temperatura de ebulição. Isso está certo? Vocês sabem que diretamente proporcional funciona assim, né, gente? Quando aumenta um, outro aumenta também, né? Se você se você tem um número grande de ramificação, significa que o número de temperatura também tem que ser grande. Diretamente é isso. Inversamente seria o contrário. Se você tem grande ramificação, baixa temperatura. Seria o contrário, mas aqui fala diretamente proporcional. E aí? Vamos para as mais simples, né? Vamos lá. Diz aqui, a temperatura de ebulição é baixa quando as interações são de polo induzido. Tá certo isso? Lembra que nós falamos que existem essas 3 interações, a dipolo induzido, ligação de hidrogênio e a dipolo permanente. A ligação de hidrogênio está de um lado, que é mais forte, certo? É difícil de quebrar.
A dipolo induzido está em outro extremo, que é mais fácil de quebrar, requer a menor temperatura, e as de dipolo permanente estão entre as duas. E aí nós temos essa afirmativa, que a temperatura de ebulição baixa quando as interações são dipolo induzido. Tá certo isso? Vamos ver. Tá correto. E fala que diretamente proporcional à dimensão da molécula, ou seja, quanto maior a molécula, mais temperatura. Maior temperatura, quanto menor a molécula, menor a temperatura. É isso mesmo? Exatamente. Ok? Então é isso, tá? Bem, nós vamos ficar com esses dois aqui, tá? Para não confundir demais a cabeça de vocês. Próxima aula a gente fala da solubilidade, densidade e viscosidade e as séries orgânicas, tá certo? Gente, essa propriedade física dos compostos orgânicos é um pouco mais complicadinha, só que quando você for visitar novamente a plataforma, refazer, eu não sei se eu passei já atividades para vocês falando das propriedades, mas eu posso estar passando aqui mesmo na Sêneca, não vai ser as mesmas perguntas, tá? Vocês podem estar fazendo e aí tirando as dúvidas de vocês a respeito disso, tá? Mas de modo simples, a gente vai analisar a questão da temperatura de ebulição, questão da polaridade, a questão do tamanho da molécula, tá? Levando em conta a questão dos polos, né? De polo induzido, menor temperatura, de polo permanente, está ali no meio intermediário, e as ligações de carbono, maior temperatura para serem quebradas, tá certo? Quanto menor for a molécula, menos temperatura, quanto maior for, mais temperatura, tá? Aí fala das ramificações, né? Tem muitas ramificações, isso acaba representando um maior ou menor gasto de temperatura para quebrar essas moléculas, tá? Vocês vão revisitar isso daí, tá certo? Mas dessa nossa aula de hoje, vocês têm alguma coisa para perguntar, tirar alguma dúvida? Ou sobre a nossa avaliação, se vocês quiserem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Ei, professor, qual é as duas notas que você falou que é preciso ter pelo menos essas duas notas? Certo. Notas do segundo período vai ser as atividades que eu estou passando para vocês via plataforma Sêneca, tá bom? Aqui. E aí, a outra vai ser a prova mesmo, que eu vou fazer no Google Formulário, tá? No Google Formulário. Tá bom, então. Obrigada. Tá. Para vocês fazerem lá com data e horário já programados, tá bom? As atividades que são essas aqui, ó, tá? Essa aqui não vai entrar, nem essa aqui, porque já foi para o primeiro período. Essa dos hidrocarbonetos aqui, eu coloquei, tá? Para vocês, certo? Que vai até ser já objeto para nosso próximo período, não vai valer para agora, mas só para vocês ir adiantando. Eu vou colocar dentro novamente essas aqui, tá bom? Para vocês ir fazendo novamente. Aí vai valer como nota também, tá? Só que eu vou criar outras atividades. Só que vai ser essas mesmas aqui, mas eu vou, quando eu digo assim que vou criar, é porque eu vou lançar lá no Google Sala de Aula, vocês vão ter acesso, vão poder fazer e vai contar aqui para mim como atividade do período, tá bom? Certo? Certo.
Ok, então é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, desejando a todos vocês um bom dia e que todos... É isso mesmo, tenham um bom dia. Tchau. Tchau.